Olá, aluno e aluna do curso de Precificação Blindada para Facilities da Interelos Educação, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luilson, juntamente com o professor Anderson, estaremos com vocês nos aprofundando no conhecimento técnico, teórico e prático na precificação específica para contratos de facilities. Nessa aula nós vamos fazer um roadmap do aprofundamento que vamos fazer no curso de precificação para facilities. Inicialmente, é importante se falar do setor de facilities, que movimenta 180 bilhões no mercado hoje brasileiro, e vocês sabem, a margem é muito pequena, é muito baixa, e isso representa um risco muito grande em qualquer erro de precificação, de 3 a 8%. É uma margem muito pequena, então é importante olhar para todos os riscos dos contratos e também não ter um preço muito alto, porque são mais de 5.000 concorrentes oficiais no Brasil. Isso a gente sem contar com empresas clandestinas que também concorrem no seu dia a dia, empresas que não são autorizadas a trabalhar, e isso faz com que a concorrência aumente mais ainda e as margens sejam super apertadas. Então, uma precificação correta é a melhor forma de você evitar risco e você ter contratos rentáveis onde você possa ter lucratividade. No capítulo 1, o olhar do general, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a análise macroeconômica chamada Pestel, aonde a empresa precisa também olhar para aqueles riscos aonde ela não tem controle. Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais, todos eles aplicados ao setor. E também nós vamos construir uma ponte entre o operacional e o estratégico. Então, ou seja, você é empreendedor ou você é profissional de facilities, você que precisa estar no operacional, nós vamos ajudá-los a construir uma ponte entre o operacional, a parte estratégica, onde você precisa transitar entre os dois e não deixar somente um lado para conseguir fazer com que sua empresa tenha as duas visões. E uma precificação com um posicionamento onde você comunica um ótimo valor para o seu cliente. No capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o framework FRIO, onde você tem como avaliar se os seus recursos geram uma vantagem sustentável. A gente vai detalhar, nos aprofundarmos nesse framework, juntamente com a matriz SWOT, onde você identifica dentro do seu segmento, seu nicho de atendimento, quais são as suas forças, fraquezas e oportunidades e ameaças, mapeadas inclusive com casos reais. E também quais são os diferenciais competitivos que você pode identificar dentro do seu setor de atuação, seja ele limpeza, portaria, seja ele manutenção recorrente, vigilância patrimonial, ou qualquer outro serviço recorrente que dependa de uma boa precificação para serviços que você tenha mão de obra dedicada no seu cliente. No capítulo 3, a gente vai falar qual é o DNA do lucro de verdade, ou seja, a gente vai entrar nas planilhas, na composição de planilhas de preço, aonde nós vamos nos aprofundar em custos fixos e variáveis, quais são os custos indiretos, quais são os custos diretos de facilities, a composição deles, ou seja, em cada agrupamento, mão de obra, insumos, equipamentos, supervisão operacional e overhead administrativo, que muitas empresas esquecem, né? E também o detalhamento de encargos trabalhistas, aonde vamos também detalhar por agrupamento o impacto dos encargos na sua formação de preço. Por último, o cálculo do markup, aonde você vai fazer a previsão do seu lucro e aonde você vai ver o resultado do seu contrato. No capítulo 4, o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição, que é exatamente onde você pode identificar quais são os seus contratos que drenam a lucratividade, quais são os seus contratos que dão lucro, e você identificar quem são os seus vampiros, né? Quem são os seus vampirinhos que tomam o seu tempo e também a sua lucratividade e que te permitem tomar uma decisão em relação a eles, renegociar o contrato, ou eventualmente até dar uma rescisão. E muitas empresas grandes já fizeram isso no passado e melhoraram a sua rentabilidade. No capítulo 5, um capítulo específico de impostos, de como calcular os impostos de facilities, quais são os enquadramentos tributários, quem pode se enquadrar em Simples Nacional, quem não pode,
quem está eventualmente no lucro presumido, quais são os impostos, o que é o lucro presumido, no lucro real, qual a estrutura que você eventualmente precisa ter para ter um lucro, uma tributação de lucro real, quais são os principais impostos detalhados, PIS, COFINS, imposto de renda, e também o ISS e também algumas projeções em relação à reforma tributária, qual o impacto disso na formação de preço para empresas de facilidade. Vamos falar também de retenções na fonte, como é, o que significa retenção, como é e como fazer, e também as compensações permitidas e que te permitem clareza em relação à sua composição de preços para que você possa ter cada vez mais preços justos e você tenha como reduzir ou aumentar sua margem de lucro. No capítulo 6, a régua decisória é o modelo de Wohlers, que é um modelo alemão, onde você vai conseguir enxergar praticamente qual é os 5 fatores chaves de critérios de decisão de assumir ou não contratos, separado em 3 zonas: uma zona verde de aceitar o contrato, uma amarela para renegociar e uma vermelha para recusar, onde você vai conseguir enxergar de uma forma muito clara, prática e objetiva quais são os seus contratos e como você pode classificá-los dentro dessas zonas de decisão. No capítulo 7, a construção de propostas vencedoras, a gente vai se aprofundar também numa boa estrutura de proposta comercial, com escopo, SLA, cronograma e composição de preço. E muito importante também, quais os diferenciais que você pode destacar em sua proposta, como valor agregado, certificações e casos de sucesso. Além disso, teremos uma parte específica sobre precificação e licitações, de como você pode fazer o seu preço em licitações públicas e também casos de sucesso e principalmente casos de insucesso, para que você tenha exemplos práticos do que o mercado hoje pratica. O capítulo 8, a negociação e defesa de preço, essa é uma parte que a gente vai pincelar sobre a negociação e vamos falar um pouco sobre as técnicas de negociação, que são ancoragem, espelhamento e outras técnicas aplicadas em contexto de facilities, BATNA, e também como defender o seu preço baseado nos valores e não eventualmente só no custo. E também traremos também as boas práticas do pitch comercial, o que é um pitch comercial eficaz, de como você pode fazer uma reunião super persuasiva para a apresentação da sua empresa e da sua proposta de preços. E, por fim, os últimos capítulos são capítulos especiais para falarmos de inteligência artificial generativa, aonde a gente vai trazer quais são as principais, qual o conceito de IA, comparar o que cada uma faz e também vamos trazer para vocês quais são as IAs específicas para análise de cálculos e para que vai te ajudar também nos prompts, vai te ajudar na análise de custos e também no markup e margem na composição de preços. Fora isso, também como bônus, você também vai ter acesso a mais de 10 prompts de inteligência artificial, onde nós vamos fazer na prática esses prompts junto com vocês, e nós temos certeza que isso vai trazer grande valor agregado para o seu negócio. E por último, também nós vamos trazer a IA para elaboração de propostas comerciais, que vai ajudar vocês na elaboração de propostas comerciais, e também a IA para análise de mercado, que também vai ajudar vocês a identificarem no mercado quais são as oportunidades, os concorrentes e as tendências de preço, e também preparação para eventuais objeções em negociações. No último capítulo, nós vamos falar das boas práticas e as limitações da inteligência artificial, de como validar os resultados e vocês também saberem como usar a IA de uma forma ética e também quais os cuidados que eventualmente você precisa ter para uso da inteligência artificial. Basicamente, chegamos ao final do nosso roadmap e acreditamos que esse curso de precificação vai trazer um grande valor agregado para você, a sua carreira, a sua profissão e, se você for empreendedor, o seu negócio. Se eventualmente você pensar
estiver pensando em abrir uma empresa de facilities, esse curso vai ter todo o material de apoio, do aprofundamento que você precisa para ter o conhecimento necessário e ter bons contratos e não só fazer uma boa gestão da sua empresa, mas principalmente fazê-la crescer de uma forma saudável. Nos vemos nas próximas